E aí pessoal, aqui quem fala é o Breno, fundador da Vencer Trader, o canal que tem o objetivo de compartilhar informações focada na psicologia dos candles, né? Essa metodologia aí que se realmente for levada a sério, se realmente você estudar, praticar, né? Você vai ter um grande resultado, você vai conseguir operar de forma mais tranquila, de forma mais leve, de forma mais consciente, sabendo o que deve ou não ser feito, porque a psicologia dos candles, ela busca racionalizar tudo, desde um pavio até as movimentações dessas velhinhas aí que a gente chama de candles, né? E é por isso que isso favorece que suas operações elas se tornem mais leves, mais tranquilas, né? E aquela ansiedade, aquele medo de perder, ele saia de cima de você, certo? E aí você só tende a evoluir dessa forma, quando você tira esse medo, essa ansiedade de operar. E a psicologia dos candles, ela proporciona isso, certo? E no vídeo de hoje, né, eu vou trazer um vídeo aqui explicando as minhas operações, certo? As minhas tomadas de decisões. Se você gostar desse estilo de vídeo, já curte ele aqui e comenta o que você achou, certo? Para me trazer novos vídeos igual a esse aqui, certo? Então vamos lá. Eu gravei aqui as minhas operações, certo? Então eu vou passando aqui e aí eu vou parando e vou explicando qual foi a minha tomada de decisão por trás ali, certo? Então vamos lá. Aqui eu estava escolhendo um par, certo? Para me operar. É o que eu sempre falo, eu não caso com um gráfico. O que é casar com um gráfico? É você parar e ficar olhando aquele gráfico ali de forma... por muito tempo, entendeu? Se eu bati o olho no gráfico, já vi que não tem operações, não tem oportunidade ali, não tem para que eu ficar naquele gráfico. Então é por isso que eu vou mudando e vou buscando. Então aqui foi a minha primeira operação. Qual foi a minha tomada de decisão aqui? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, ó, eu vou dar uma entrada de call aí. Muitas pessoas não dariam entrada de call aí, né? Parece loucura, mas tem uma lógica por trás, certo? Eu não entrei aí à toa, tem uma lógica e vocês vão aprender isso, né? Eu quero que vocês entendam como a psicologia dos candles, ela é uma maravilha, né? Porque você sabe o que está fazendo e por mais que desse lojas aqui, eu não iria me culpar e nem ficar triste por causa disso. Não, a análise estava correta, a lógica estava correta. Se o mercado vai respeitar naquele momento ali, isso já não depende de nós, certo? Mas a lógica está certa e na maioria das vezes que isso aqui aparecer, vai dar o win para mim, certo? Porque eu trabalho, a gente que estuda a psicologia dos candles, que domina essa metodologia, a gente trabalha com a lógica do preço, né? A gente aprende padrões, aprende leituras mais lógicas, né? A gente aprende dentro da lógica ali do preço, né? Porque muitas pessoas aí por aí não têm resultado, porque simplesmente aprende a figurinha de um padrão X, padrão Y, e simplesmente querem aplicar aquilo em qualquer contexto, né? E não trabalham com a lógica do preço. E a psicologia dos candles, ela tem esse objetivo de você trabalhar dentro da lógica do preço. Então vamos lá. Ó. Muitas pessoas não dariam um call aí, certo? Por que elas não dariam call? Elas não dariam call porque aqui, ó, tem casa de vendedor, bem aqui, ó. Saiu o vendedor daqui e saiu o vendedor daqui, certo? Saiu um pouquinho de vendedor aqui. Então, muitas pessoas, quando o preço chegasse aqui, iriam dar um put aqui para entrar uma velinha vermelha. Mas por que eu dei um call? Vamos lá. Primeiro detalhe, né, que eu observei é que o preço ele estava canalizando para cima, ó, ele estava expandindo, corrigindo, e aqui ele estava na perna de expansão, beleza, show de bola, basicão, beleza? A próxima coisa que eu olhei aqui, próximo detalhezinho, foi que esse candle grandão aqui, ele rompeu essa região que era a casa de vendedor e deixou uma nova máxima. Perceba que o pavio de cima desse candle verde grandão aqui, ele é muito maior do que o pavio de baixo. Significa o quê? Que ele conseguiu superar as máximas anteriores e o pavio de baixo não superou as mínimas anteriores. Isso significa, por exemplo, ó, imagine que este candle aqui ele tivesse um pavio aqui embaixo, né?
Isso significaria o quê? Que houve entrada de vendedor, certo? Houve entrada de vendedor aqui, se tivesse esse pavio aqui embaixo. Então significaria que tentou entrar uma vela vermelha aqui. Só que perceba que não tem pavio. Então significa que não houve disposição de vendedor de entrar, nem muito menos para tentar romper essa mínima aqui anterior. Então, a gente vê presença forte de comprador e uma máxima lá em cima. Esta máxima lá em cima, muitas pessoas chamam de preço futuro ou simplesmente de nova máxima, certo? É como se fosse uma abertura de caminho para novos compradores passar. É como se fosse basicamente isso. Então, por causa desses requisitos aqui, eu entrei de call aí, certo? Observei também outra coisa. Eu observei que nessa região de vendedor, saiu bastante vendedor aqui, saiu bastante vendedor aqui, show de bola. Aí o preço encostou aqui em casa de vendedor e a gente vê que saiu vendedor, mas aí comprador ó, já defendeu aqui com bastante força. Significa que não tem tanto vendedor aqui, ó. O vendedor já tentou entrar daqui e não conseguiu também. Então vendedor, né, as velinhas vermelhas no caso, para ficar mais simples o entendimento, tentaram entrar aqui várias vezes e não conseguiram ganhar mercado. Então o comprador agora ele vai subir com tudo para tentar romper essa região e buscar esses novos alvos aqui em cima, esse paviozão aqui. E bem aqui, ó, é porque a gravação não mostra, mas bem aqui atrás tinha um alvo também de comprador. Tinha um topozinho aqui que tinha todo esse gap aqui para comprador andar, ó, certo? Por isso que eu entrei de call aí. Então vamos ver, ó. A gente vê que vendedor já tentou entrar na ponta desse pavio aqui, mas já recebeu um tapão aqui dos compradores, porque tem domínio muito grande nessa vela aqui verde de compra, certo? É por isso que é importante a gente estudar e aprender, porque nem toda vela muito grande, muito exagerada, é candle de exaustão, certo? Muitas pessoas acham que candles grandes, todos os candles grandes são candles de exaustão, e não são. Tem candle de domínio e tem candle de exaustão. É certo que muitos candles grandes, né, ele tem dois significados, ou ele é de exaustão ou é de domínio, certo? É por isso que é importante a gente entender as leituras dos candles para a gente saber se é um candle de exaustão ou de força, né, de domínio. Beleza, deu ruim, show de bola. Eu alterei os Soros ali e eu ia dar uma entrada de call aí para essa próxima vela aí, só que eu não gostei da movimentação desse último candle aqui, certo? Por isso que eu não entrei de call. Eu iria entrar de call, depois eu não gostei da movimentação, fiquei indeciso e resolvi procurar outro par de moeda, certo? É muito importante você manter o seu controle emocional, certo? Opere de forma consciente, nunca tente operar. É claro que com o tempo isso fica automático na sua cabeça, mas sempre tente ficar no momento presente, sabendo o que está fazendo. Não se desespere, toma um loss, respira e parte para a próxima. Não se desespere, certo? Então aqui eu estava procurando outro par aí de moeda. Abri o Bitcoin aqui, né? Para opções binárias, né? Para a função binária aqui. E vi que estava uma movimentação legal, certo? E aqui eu vou fazer algumas operações aqui, certo? Vamos ver. Eu estava analisando aqui, né, a estrutura do mercado. É sempre importante para você trabalhar junto com a estrutura. E eu olhei aqui atrás, né, para ver se tinha barreira, se tinha alvo de preço e tudo mais. E o que eu observei aqui, né? Vou esperar eu fazer a operação para me explicar. Ó, tava entendendo aí, quando eu tiro o zoom, eu tento entender a estrutura que o mercado está trabalhando. Mas lembre-se que a gente sempre prioriza a micro aqui, ó, as micro tendências, certo? Ó, vamos lá. Eu vou fazer uma entrada de venda aí, né? Ou seja, eu vou acreditar que vai entrar uma velinha vermelha aqui. Por que isso? Vamos lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui é uma casa de vendedor. Saiu bastante vendedor aqui, ó. Certo? Show de bola. Aí a gente vê, ó, nessas velinhas aqui, grande domínio comprador. Nessa aqui e nessa aqui. E depois uma fraqueza de comprador, certo? E de repente, ó, o comprador vai lá em cima, né? Tenta ganhar mercado aqui. Não consegue, né?
superar essa máxima aqui, não consegue fechar acima dessa máxima e recebe um tapão aqui, ó, de vendedor. Beleza, aí a vela cai aqui para baixo e fecha dentro da região de casa de vendedor. Ou seja, a vela, ela tentou 2 vezes consecutivas, ó. O pavio, ele fala muita coisa, certo? Por isso que é muito importante a gente entender sobre pavio. Olhando esse pavio aqui, ó, você vê que ele tentou ir lá em cima. Beleza, recebeu um tapão. Aí aqui, ó, tentou novamente lá em cima uma vela verde. Só que quando chegou aqui, compradores receberam um tapão dos vendedores, ó, e foram empurrados até aqui embaixo. Ó. Foram empurrados até aqui embaixo. No finalzinho da vela, houve uma pequena rejeição dos compradores empurrando aqui para cima. Mas perceba que essa rejeição não teve força para fazer o preço voltar novamente aqui para cima, terminando abaixo de casa de vendedor. Isso aqui é bem basicão. Ó, olhando aqui, quem que você acha que está dominando aqui? Vendedor, ó, tá vendo? E ó, olha onde essa vela vermelha ela fechou. Ela fechou abaixo de onde está entrando o vendedor, certo? E ainda deixou uma nova mínima aqui embaixo. Significa que o comprador só está reagindo daqui, ó, certo? Então, outra coisa também que vale observar é com relação a esse momento aqui também, ó. Tem um momento aqui que se iniciou aqui, então a gente tem toda essa região aqui para ele tentar vir corrigir esse momento, certo? Então por isso que eu entrei de put aí, acreditando nessa força de vendedor, beleza? Vamos ver aí. O comprador tentou aí buscar o mercado, né? Tentou, mas não tem outra. Tem muito vendedor presente aí, a própria vela, o próprio pavio, ele fala isso, né? Sem contar as zonas de preço que eu já observei também. Então não tem outra. Caiu o vendedor aí. Bonito, ó. Tranquilo, né? Operação tranquila. Sem se afobar, sem se desesperar. Tranquilamente eu fiz essa operação. Beleza. Ó. Percebam como essa vela ela vai terminar. Ela vai deixar uma nova mínima, certo? Era para mim entrar nessa próxima vela aí, ó. Essa vela vai fechar, era para mim entrar na próxima. Por quê? Porque essa próxima aqui, ela deixa uma nova mínima, certo? Ó, ela deixa uma nova mínima e não trave nenhuma região tão forte de comprador, certo? Então tem um caminho livre para vendedor descer aqui. Ó, era para mim entrar nessa próxima aqui, ó. Só que eu vacilei, né? Eu vacilei. Eu não que eu fiquei com medo, mas eu não prestei atenção nessa velinha aqui. Ela deixou a mínima, tudo bem. Só que eu não tinha prestado atenção nisso aqui. Por algum motivo eu deixei passar. Eu me distraí e não prestei atenção nisso aqui. Mas era para mim entrar aqui, nessa aqui também. Aí já fica de exemplo, ó. Porque a gente entraria nessa próxima velinha aqui, ó. A gente entraria porque, como eu te falei, tem um momento que se iniciou bem aqui, ó. E terminou aqui. Então tem toda essa região para eles corrigirem o preço. Aí esse candle aqui, ele deixou uma nova mínima abaixo da mínima anterior. E eles não conseguiram superar a máxima anterior, certo? Então tem todo esse caminho aqui, ó, para vendedor percorrer, certo? Então por isso que valeria a entrada de put aí, né? Acreditando na entrada de uma velinha vermelha aí, certo? Vamos lá, ó. Está se movimentando, show de bola. Estaria dando um tranquilo se a gente entrasse aí. Beleza. E aí, ó, eu já observei que ó, preste atenção. Tá acontecendo aqui a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Certo? Tentou entrar comprador 2 vezes, mas vendedor defendeu 2 vezes aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem essa região de comprador, né? Ó. E aí vendedor está tentando romper, mas comprador está defendendo 2 vezes aqui, ó, impedindo que os vendedores eles rompam essa região. Observem isso, certo? Então vamos lá. O preço está se movimentando. Tinha dado o win aqui, se eu tivesse entrado aqui, né? Essa operação aqui vai dar o win, tranquilo, era bonitona. Não sei nem por que eu não entrei nessa vela aqui, certo? Aí, na próxima operação, vamos lá, ó. Na próxima operação, eles conseguem deixar uma nova mínima, né? Ó, eles conseguem e rompem a região com bastante facilidade, certo? Aí o que é que acontece aqui? É o que eu sempre falo, né? Quando a gente sabe o que está fazendo e a gente toma loss, fica tudo mais leve. Por quê? Porque o loss ele vai ter uma explicação,
né? Eu não sei se você já passou por aquela situação onde você entra em uma operação e toma loss e não entende o porquê e fica se martelando, né, mentalmente. Pô, eu tomei um loss, não parecia tão forte essa região, e você tomou um loss, certo? E você não tem, tenta buscar explicações, mas você não tem ainda na sua cabeça algo que racionalize aquela operação ali e justifique aquele loss. Na psicologia dos 15 é uma maravilha, porque tem como a gente justificar esses loss, certo? E nessa operação foi isso que aconteceu. Por que eu entrei de put aqui? Porque, como eu falei, tinha um momento para ser corrigido, certo? Tinha um momento aqui que tinha todo esse espaço para ele vir buscar aqui embaixo. E essa velinha aqui vermelha, ela rompeu com bastante facilidade. Ela teve a rejeição, mas no finalzinho ela rompeu com bastante facilidade. Só que depois que eu percebi que ela teve uma movimentação de pressão, de choque, certo? Que é aquele pulão forte para a mesma direção. Então, ó, eu vou voltar aqui para você ver como é que terminou essa velinha. Ó, nos últimos segundos ela dá o pulão para baixo. Tá vendo? Isso é uma movimentação que a gente chama de movimentação de choque, certo? E aí eu entrei de put, acreditando também nesse domínio aqui, nesse domínio de vendedor aqui, ó, certo? Levando em consideração que tinha esse momento para ser corrigido ainda também. Beleza. Aí eu entrei aí e ele até respeitou, até entrou vendedor. Se você perceber, até entrou vendedor. Entrou vendedor, beleza. Tava, até então estava tranquilo. Só que perceba que vai entrar comprador. E eu vou explicar o porquê entrou comprador. Ó, entrou comprador. E aí essa operação aí ela vai dar loss, certo? Mas é bom vocês observarem isso e entender o porquê, né? E saber que tem explicação pro loss, né? Então vamos lá, ó, ela tá dando loss, tá subindo o comprador, tá naquela briga de indecisão, o comprador tá subindo, o vendedor desceu, o comprador tá tentando subir, o vendedor tá defendendo, então tá nessa briga forte aí, ó, perceba, ó, nos últimos segundos ela vai tentar respeitar, mas nos últimos segundos vai dar loss, ó. Nos últimos segundos ela subiu. E por que deu loss? Vamos lá entender. Ó, deu loss porque pelo uma falta de atenção minha e também não por uma falta de atenção, mas porque eu priorizo sempre operar de abertura, né? Então, como eu priorizo sempre operar, né, fazer as minhas operações de abertura, quando essa velinha aqui fechou, eu já entrei na próxima aqui, certo? Só que quando essa velinha verde ela abriu, olha onde ela abriu acima de gap, acima da região de comprador. Então ela abriu aqui em cima, nessa região, acima de onde? De onde tem domínio comprador. Aqui tem domínio comprador. Tem domínio comprador aqui em cima. Aqui em cima também tem domínio aqui, certo? Então aqui é uma região de suporte, ele abriu acima do suporte em gap. É por isso que subiu o comprador. Então observe sempre que você tiver uma vela que abriu em gap acima de um suporte, a vela vai subir. Se abriu em gap, né, abaixo de uma resistência, a vela vai descer, né? Então imagina, ó, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, porque isso aqui é muito valioso. Imagina que aqui você tem uma resistência. Imagina aqui que o preço ele está subindo, ó. O preço ele está subindo aqui, está subindo o comprador. Aí vai acontecer isso aqui, ó. A vela ela vai abrir lá, ela vai abrir aqui, ela vai abrir em gap e já vai pular aqui, ó. Certo? Isso aqui é uma resistência, ela abre em gap. A próxima vela era para abrir aqui verde, ó, e tentar ir buscar lá, só que acontece isso. Elas abrem aqui. Se acontecer isso, uma vela verde não atender, se abrir uma resistência acima, assim, dar um pulão, vai acontecer isso aqui, ó, porque ela vai descer para fechar esse gap aqui, ó. Certo? No suporte é a mesma coisa, que foi o que aconteceu aqui. Se você tem um suporte, você vê os vendedores descendo aqui. Se você vê os vendedores descendo, ó, a próxima vela era para abrir aqui, ó, no fechamento desse candle, era para abrir aqui e descer. Só que acontece isso, ó. Ela abre aqui em gap, ó.
certo? Ela abre em cima do suporte, então vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai subir, certo? Para fechar esse gap aqui. Isso tem a ver também com exaustão do preço também. Os vendedores, eles colocaram tanta força para alcançar esse alvo aqui, que acabaram esgotando todo o seu dinheiro. Então o preço ele dá aquele pulão e deixa o gap fechando aqui, ó, abrindo aqui na região de suporte, vai subir o comprador para fechar esse gap, né, e comprador ganha mercado, até porque é uma exaustão dos vendedores aqui. E foi o que aconteceu aqui, ó, certo? O preço ele abriu em gap, ó, ele pulou e abriu aqui, certo? Ó, eu vou até voltar, que é para vocês observarem isso, que é muito importante, ó. A vela vai dar aquele pulão para baixo, eu também não tinha observado isso, aí ó, abre em gap, ó, acima do suporte. Era para me dar uma entrada de call aqui, certo? Só que, como eu priorizo entradas de abertura, acabou que abriu em gap, né, em cima do suporte, e eu tomei um loss aí por esse detalhezinho. Mas eu fiquei triste, fiquei desmotivado? Não. Por que não? Porque eu sei o que eu estou fazendo, e sei o motivo também do meu erro. E isso é muito bom, né? Na maioria das vezes eu vou acertar. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Então vamos lá para a próxima operação. Detalhe, vamos entrar um pouquinho aqui na questão de gerenciamento, né? Um dos meus gerenciamentos mais avançados. Perceba que eu tomei loss aqui, ó, 68 dólares. Se você perceber aqui, eu não perdi 68 dólares. Eu perdi apenas 20 dólares, que foi o que eu iniciei aqui na mão de Soros, certo? Então eu perdi apenas 20 dólares e não 68 dólares. 68 aqui era a soma dos lucros, beleza? Então o que é que eu faço na próxima entrada para recuperar o loss e ainda sair positivo? Eu vou fazer, eu vou operar como se nada tivesse acontecido, né? Então a minha próxima operação, eu vou entrar com 68 dólares, como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas vão se assustar. Nossa, mas você vai dar uma entrada de 68 dólares. Lembre-se que isso está dentro do meu gerenciamento. Então, tem um planejamento por trás para mim estar fazendo isso aqui. Então, está dentro do meu gerenciamento. Então, se eu perder essa operação agora de 68 dólares, eu vou estar perdendo aí 88 dólares, no caso, né? Então, está dentro do meu gerenciamento, certo? Então, a próxima operação eu vou entrar como se nada tivesse acontecido. Eu vou entrar com 68 dólares. Lembrando que isso tem a ver também com minha autoconfiança. Eu sei o que eu estou fazendo. Por eu saber o que eu estou fazendo, eu opero com bastante confiança. Eu sei que a porcentagem de 10 operações minhas fica uma porcentagem muito boa de assertividade. E é muito importante você fazer isso também, certo? Você saber a porcentagem de assertividade que você tem. Pega as últimas 10 operações que você tem aí e tenta saber a porcentagem de assertividade que você está tendo aí, certo? Então vamos lá. Ó. Eu vou entrar como se nada tivesse acontecido. Eu estou desesperado? Não, estou tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei que se eu perder aí, está dentro do meu planejamento. Então aí, ó, eu entrei de call. Por quê? Eu entrei de call aqui porque o preço ele estava se movimentando aqui assim, ó. Ó, ele estava se movimentando aqui, deixou um alvo aqui embaixo, fez a correção aqui dentro de 50% da última pernada. Isso aqui eu já ensinei aqui no canal, a questão das estruturas e as correções de mercado. E agora a gente tem um detalhe muito importante aqui, ó. Perceba que eu falei que o preço iria vir corrigir esse momento aqui, ó, certo? Só que olha o que acontece, ele não vem corrigir o momento e forma outro momento aqui, ó. Então tem esse momento aqui agora, certo? Então o preço agora ele tem esse alvo aqui para tentar corrigir, certo? É por isso que eu entrei de call aqui. Outro detalhe que eu observei também é que esse candle aqui deixou uma nova máxima e não conseguiu superar essa mínima aqui, ó, anterior, certo? E eu vi bastante força aqui de comprador. Observando também que a gente está acima de casa de comprador. Então tem esse alvo aqui, tem todo esse gap aqui para a gente encaixar candles verdes, né? Para ele buscar aquele alvo lá em cima. É por isso que eu entrei de call nessa próxima operação. Beleza? Vamos lá. Ó. Observem que essa vela verde deixou uma máxima, não conseguiu superar a mínima anterior. Tem um momento aqui que precisa ser corrigido. Por isso que eu entrei de call aí. Então vamos lá. Observem que está existindo uma briga muito grande entre
comprador e vendedor aí, certo? O comprador está pressionando forte, ó, para cima, conseguiu superar a máxima anterior, que é essa máxima aqui desse candle, e deixou uma nova máxima, certo? Vendedor, eles tomam, ó, percebam que os compradores tentaram subir e tomaram um tapão bem aqui, ó, na ponta desse pavio, então já é um sinal também para a gente começar a observar. Eles tomaram um tapão aqui porque, ó, tem entrada de vendedor aqui, tem entrada de vendedor aqui atrás também, certo? É por isso que eles tomaram um tapão ali, ó, porque aqui atrás tem regiões de vendedor, certo? Então aqui é um ponto já para a gente começar a observar para não vacilar, certo? Ó, vamos lá. O vendedor está pressionando, vai dar um infarto aí, mas ainda vai dar o win. 2-1. Então, é isso, pessoal. É simples, certo? É só você saber o que está fazendo com controle emocional, né? Lembrando que, com relação aqui aos valores, né, muitas pessoas não vão entender a lógica por trás do gerenciamento, mas eu entrei aqui com 68 porque eu sabia que estava dentro do meu planejamento, né? Eu perdi essa aqui, no caso aqui eu não perdi 68, eu perdi apenas 20, que foi o que eu iniciei, certo? Então perceba que nesse 68 aqui eu só perdi $20, certo? Então se eu perdesse essa operação aqui, eu estaria perdendo, né, os $20 iniciais mais os 68, que iria somar $86, certo? Então isso estava dentro do meu planejamento, beleza? É muito importante você planejar antes de fazer suas operações, você ter um planejamento de controle aí do que você vai fazer, tanto mental como também financeiro, certo? Então, antes de finalizar essa aula, eu queria falar para você que eu estou com as vagas abertas para a minha mentoria em grupo, que se inicia dia 3 de fevereiro, com valor acessível para todos. Então, se você tem interesse em aprender, né, todos os segredos das leituras do candle, né, das movimentações de preço, do vela a vela, link aí na descrição e fixado nos comentários desse vídeo, certo? Se você quiser mais informações e quiser já fazer a sua inscrição, certo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. É nóis, tamo junto e falou!